Oi. Nós já temos alguns participantes aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Todo mundo aí nesse sabadão? Bom Aqui- dia. Bom dia. Bom dia. Aqui frio, frio, frio. Hum. Ali onde a Cláudia está, mais frio ainda, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Luciel. Dinaldo, Alessandra, Silvânia, Bia, Sani, sejam todos bem-vindos. Evangeval, André, Bom Thaís. dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Eda. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Tudo Olá, Iê. bom? Bom, Luana, Caroline. Beleza. Eu acho que então, gente, vou dar um minuto. Ó, pronto, 9:05, né? Pra gente começar pontualmente com 5 minutos de atraso, né, Laura? Como se diz. e- Bom dia, Dinaldo. Bom, pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje a gente tem aí o Café Entre Amigos, a sétima temporada. Então, a gente tem a alegria de receber a professora Maria Laura Ferrante McLennan. Falei certo, Laura? falou isso aí. Seja muito bem-vinda, que vai trazer para nós o tema O papel do contexto na inserção internacional da pesquisa científica. Então, quero primeiro começar justificando, né, a professora Manolita, maravilhosa, que coordena, né, sempre o nosso Café Entre Amigos. Ela teve uma situação familiar e por isso não vai estar conosco hoje. Eu sou a Cláudia Statilober, sou presidente da Angrade e hoje vou tentar aqui, né, fazer essa mediação, né, Laura? Tentar fazer 10% do que a Manolita faz, porque ela é maravilhosa, né? Então, desejo que a gente tenha um excelente momento, né, de troca, né? Também acho que um bate-papo, né, Laura, para a gente poder discutir um pouco mais essa temática. Então, para apresentar um pouquinho para vocês, né, a professora Maria Laura é docente da FEI, professora permanente do programa de pós-graduação em administração da instituição, né? A professora tem uma longa trajetória aí conectada aos temas de inovação, tecnologia, sustentabilidade, transformação digital, estratégias organizacionais e negócios internacionais. A professora Laura é graduada em administração pela FEA USP, mestre em administração pela SPM e doutora em administração pela FEA USP. Também tem experiência em gestão acadêmica, tendo atuado em coordenações e na chefia do departamento de administração da FEI, além de já ter coordenado o programa de mestrado profissional. Então, a nossa ideia hoje é poder discutir um pouco, né, esse contexto institucional, cultural, econômico e regulatório, né, nesse processo de influência para a produção científica brasileira, né, e a sua inserção no meio internacional. Então, acho que vou passar para a Prof. Laura, que é a nossa, né, a nossa convidada especial de hoje. Pessoal, se tiverem, durante a apresentação da professora, quiserem, colocar alguma coisa no chat, ou também, se vocês, né, quiserem levantar a mãozinha aqui pelo sistema, né, para fazer alguma contribuição. Aí a gente vai gerenciando aqui, né, Laura, como é que vai ser isso. Mas a ideia é ter um momento bastante proveitoso de troca, de discussão sobre a temática. A gente fica muito feliz, Laura, que tu esteja aqui conosco, né, para poder contribuir com o Café Entre Amigos da Angrade, que tem sido sempre um momento muito rico, né, de troca, com uma participação muito legal também de alunos, de professores, né? Então acho que esse é um momento muito rico de troca. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, pela apresentação tão atenciosa, tão carinhosa que você fez. Bom dia a todos. Gente, uma delícia estar aqui com vocês. Estou muito feliz da gente conversar um pouquinho sobre pesquisa, contexto. Sabem, esse tema do contexto, né, tem me interessado muito, já estou curiosa com isso.
E esse papo aqui, esse café, foi uma oportunidade para eu poder mergulhar mesmo nesse tema, estudar um pouco mais, e aí ter algumas coisinhas para dividir com vocês, né? É, eu estou super feliz de estar aqui hoje. Vou sair de férias logo na sequência, né? Então, vou encerrar Ai, meu que semestre delícia! todo. Vai ser o encerramento do semestre, esse papo aqui. Então, estou muito Ai, que feliz da legal. gente estar nesse momento, né? Vou dividir a apresentação com vocês. Aí você me diz, Cláudia, se deu certo. Olha, vocês estão vendo minha apresentação? Ainda não entrou pra gente, Laura. Tá. Agora sim. Aham. Perfeito, agora Foi? entrou. Então Agora. tá bom. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o papel do contexto na inserção internacional da pesquisa científica. Parece muito acadêmico, né? Eu acho que eu coloquei um título tão acadêmico, mas eu não vou ficar só na parte acadêmica, só na parte científica. Eu quero trazer o tema de uma forma democrática, para que todos possam participar, para que todos possam entender um pouco essa questão do contexto na pesquisa. Então, eu queria convidar vocês a participarem desse momento, né? Isso aqui é um café entre amigos. Então, queria fazer um comentário, queria falar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Então, levanta a mão ou fala mesmo. Vocês estão assim super à vontade, convidados aí a participar desse painel ao longo dele mesmo, né? À medida que ele acontece. Depois, no final, a gente pode também conversar um pouco, tirar algumas dúvidas se houver, mas durante, assim, vocês também estão convidados a participar. Na minha tela, eu só vejo o PowerPoint, eu não vejo vocês. Então, Cláudia, se você puder me auxiliar aí nesse processo, você me fala, tá? Claro, pode deixar, porque fica bem assim, né? A gente não vê ninguém, só vê a nossa telinha. Mas qualquer coisa eu te aviso, fica tranquilo. Então, bom, então, combinado. Bom, meu nome é professora Maria Laura, a Cláudia já me apresentou, né? Então, vamos direto ao assunto, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel do contexto na inserção internacional da pesquisa científica. Bom, não tem uma agenda aqui, gente. Desculpa que eu estou com uma tosse, que eu acho que aqui em São Uh, Paulo todo mundo com um pouquinho de Todo mundo. tosse, Aqui também. gripe, mas tudo bem, a gente vai em frente, né? Bom, fiz uma agendinha aqui sobre três principais blocos aí que eu quero conversar, né? Então, vou começar primeiro falando um pouco sobre essa questão do contexto ser invisível. E aí eu trago a definição do que é contexto e alguns conceitos, como universalismo e os riscos da descontextualização. Depois, vou falar contexto versus universalismo, né? Daí, sobre a questão de formar teoria universal versus a teoria contextual. E trazer o conceito de embeddedness, que é o conceito de inserção. E, por último, gente, falar um pouquinho sobre legitimidade e os desafios do pesquisador emergente. Pesquisador emergente é o pesquisador de um mercado emergente, né? Como, por exemplo, nós que somos aqui do Brasil. Né? Então, vou falar um pouco sobre os nossos desafios e a nossa busca por legitimidade nesse contexto aí da pesquisa internacional. Aí, gente, assim, por que interessa para todos saber sobre contexto? Né? Será que é só para o pesquisador sênior? Será que eu que estou começando na pesquisa também preciso saber disso? Como é que é? Aí eu resolvi trazer uma provocação para a gente falar. Pessoal, o peixe sabe que ele está na água? Que vocês acham? Será que ele sabe? Será que ele, poxa, ele nasceu na água, respira na água, vive na água? A água é a realidade total do peixe, não é Ele só verdade? tem esse contexto, né, Laura? Ele nem sabe que existe algo fora disso, né? Já é uma coisa natural dele, né? É. Não é uma coisa natural, ele só conhece esse contexto. Gente, será que a gente não é um peixe em alguns momentos? Ô, Já Vai que é pensaram nisso? nós que estamos fora, né, da água e devia estar. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque, poxa, para o peixe, a água é a própria existência, ele só existe na água. E aí, às vezes, a gente faz a nossa pesquisa que nem o peixe.
olhando para a nossa realidade, olhando para aquilo que a gente está vendo, como se isso fosse representasse tudo que existe, né? E, na verdade, a gente sabe que dá para estar dentro d'água e fora d'água, na é verdade. Então, eu queria que a gente pensasse nisso, né? Na gestão, na ciência, é a mesma coisa, né? A gente nada dentro de uma água invisível, que chama modernidade ocidental ou modernidade nortista. Esse nortista, gente, é porque a gente utiliza, dentro da nossa prática em gestão, teorias que vêm do hemisfério norte, né? Teorias daquilo que a gente chama de mainstream ou linha tradicional, e é isso que a gente acha que é a água, né? A água acaba sendo o nosso único ecossistema e a gente pensa que o planeta inteiro está imerso dentro dessa água. Mas será? Será que é isso? Né? Então, a nossa reflexão hoje é um pouquinho isso, né? Sobre essa questão de onde estamos inseridos e onde estamos nadando na nossa água. Aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da pesquisa nortista, né? O que é a pesquisa tradicional? O que é o pensamento tradicional? Pessoal, olha só. Estão vendo essa figura? O que a gente tem aí? Não é um pesquisador olhando uma plantinha? Ele não está pesquisando? Esse, Tá gente, é o estilo observando newtoniano. ela, né? Observando ela com E atenção, né? está isolando aquela plantinha do universo, não está? Sim. Vocês percebem? Esse é o estilo newtoniano, né? Então a gente tem o quê? Uma sala branca, um laboratório limpo, esterilizado, tudo bonitinho, temperatura controlada, 20 graus Celsius, né? Tem um cientista estudando uma planta isolada num vasinho de vidro. Cadê o contexto? Percebe que um contexto está fora? Ele está excluído. Eu tirei o tempo, tirei o ambiente para entender a fórmula pura da planta. Não é verdade? Essa, gente, é a pesquisa tradicional, essa é a pesquisa científica do jeito que a gente aprendeu. Mas quando a gente insere o contexto, olha só como fica a realidade. Vocês estão vendo? O pesquisador está ali pequenininho no meio da selva, né? A gente está vendo uma floresta tropical viva, com chuva, com inseto, com calor, com poluição, com sujeira, com plástico e com pessoas interagindo na vegetação. Aí, gente, fica a reflexão. A planta ela se comporta da mesma forma nos dois ambientes? Acho que não, né? Eu acho que não, porque Completamente diferente, né? na realidade eu tenho que lidar com a formiga, eu tenho que lidar com o que vem, e arranca um galinho, é água, molha, seca. Não estou assim controladinho em tudo, não é? E é isso, esse é o mundo que a gente vive, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de contexto olhando isso. A gente aprendeu a estudar no estilo newtoniano, né, no estilo dessa ciência tradicional, e temos a realidade com um comportamento, com uma visão bem diferente, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho essa situação. E aí, a gente aprendeu dessa forma, né? A gente fala desse modelo tradicional, eu vou chamar ele da água invisível, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo de como que o manual da multinacional fala assim, gente, eu preciso dar um feedback para um gestor, né? Nessa figura a gente tem essa moça aqui como a gerente e esse moço como funcionário, né? Que ele vai receber um feedback. E aí o que o manual da administração fala? Fala assim, ó, aponta o erro diretamente na cara do funcionário, sem rodeios, né? Traga somente o aspecto técnico e mostre a métrica corporativa, não é isso? Aí, gente, aconteceu isso, né? Chegou o gestor para dar um feedback para o colaborador ali na filial de São Bernardo e fala assim: ó, você apresentou seu relatório de vendas, ele não atingiu o desempenho esperado, ele está péssimo essa semana e você rendeu 30% a menos. Melhore até amanhã. Pessoal, por que isso não dá certo? Por que isso falha tanto na nossa cultura?
Será que a gente consegue, na nossa cultura, separar o profissional da pessoa dessa forma, né? Será que tem esse pensamento separadinho? Ou isso não é tratar a pessoa como se fosse aquela plantinha no laboratório, não é? Então, a gente dá um feedback dessa forma, agressivo, sem contexto, e não sabe o que se passa, não é? Aí trata a pessoa como incompetente, não é? Você faz isso publicamente, todo mundo está vendo. Isso vira o quê? Uma ofensa pessoal, não é? Uma ofensa pública, uma quebra no respeito com esse funcionário, né? E aí o que acontece? Em vez dele melhorar, o funcionário muitas vezes desmorona completamente. Aí o resto da equipe fica solidária, acha que foi uma injustiça, acha que o gestor foi arrogante, acha que o clima não está legal, e aí eu prejudico toda uma equipe por causa de um feedback feito by the book, né? Por causa de um jeito de tratar a administração baseada naquele modelo tradicional. E aí eu pergunto para vocês, vocês já viram isso acontecer na prática, pessoal? Muitas vezes, né, Laura, isso cansa de acontecer ali. A Luana também botou aqui também, já viu. Acho que são contextos que, infelizmente, a gente acaba muitas vezes ainda presenciando, né? Ana Não Luísa é? também disse que sim. Uhum. A gente não vê isso da pessoa isolar aquele desempenho como se fosse a plantinha no laboratório, não é? Uhum. Hum, É a mesma coisa, né? Exato. Então, assim, eu pensei da gente tratar o contexto aqui, não só de uma forma para a ciência, mas a gente vê que isso impacta a realidade de todos os gestores, né? E vamos discutir um pouco como que isso acontece, né? Vou trazer outro exemplo do Manual da Multinacional. Gente, o modelo fala assim, o modelo tradicional, né? Para a gente criar um ranking público de funcionários, né? Vamos fazer uma lista. O primeiro colocado, aquela estrelinha top, vai ganhar um bônus muito bom, um bônus agressivo, recheado. E o último a gente expõe para ele render mais, para ele querer se recuperar, não é? Olha só que modelo legal aí de gestão de desempenho, né? Aí vem a realidade. O que que a realidade mostra? Mostra que, na verdade, eu não estou falando de números, eu estou falando de pessoas, né? O último colocado ali foi a Ana, e o primeiro colocado ali foi o Rodrigo, né? O que aconteceu com a Ana? Poxa vida, a Ana ficou com o filho doente, pneumonia, internado, com o desempenho dela teve que cair ali, né? E aí a gente vai vendo que cada um tem uma história, cada um tem uma realidade. E todo mundo está vendo, né? A gente está aqui na filial de São Bernardo, foi feito esse ranking, só que essas pessoas são colegas, são vizinhas, estão dentro da mesma comunidade, os filhos estudam juntos, né? As famílias se conhecem. A gente percebe que tem uma ética implícita, uma ajuda mútua. E por que que esse modelo não deu certo? Porque o modelo ele busca formar, fomentar uma competição selvagem, um contra o outro. E, na verdade, eu tenho uma equipe colaborativa, e nisso o tiro saiu pela culatra, não é? Eu não tenho uma vontade de competir, eu tenho uma vontade de colaborar entre essas pessoas, né? O que que acontece? Eu tenho um boicote da equipe, as pessoas se unem, e aí cada um começa a ter um desempenho muito parecido um com o outro, e aí acaba desestruturando, acaba sabotando realmente esse modelo de gestão aí de ranking, em que o mais forte vence e o mais fraco é eliminado, né? Então, assim, poxa vida, se seu top, se está ali no primeiro lugar, significar que meu vizinho, que meu colega vai ser humilhado, vai ser demitido, a gente tende o quê? A desacelerar, a proteger o coletivo, tende a realmente se ajustar ali no processo, né? Será que funciona, gente, esse modelo em que a pessoa vira uma máquina que tem que buscar o máximo de desempenho? Será que na nossa sociedade esse modelo da ganância individual funciona? Ou a gente também dá atenção para o comunitário, a gente também dá atenção para a nossa comunidade? O que que vocês acham?
Pessoal, se alguém quiser abrir o microfone, escrever Com alguma coisa. certeza. Não Oi, sei se já Silvia, estão me ouvindo, estão me ouvindo? te ouvimos? Aham. Bom Ok. dia, seja Bom bem-vinda. dia, obrigada. Com certeza é um modelo que ele acaba desestabilizando, né? Eu tenho até defendido essa ideia e dito, gente, a nossa sociedade já é tão cheia de competição porque a gente precisa que as organizações sejam competitivas, aí as pessoas entendem que é a competição, né? Então, por que a gente não valorizar o desempenho de cada um? É cada um se superar, né? Ao invés da gente querer superar o outro, né? Fiquei muito feliz em ouvir essa reflexão aqui agora, porque é algo que eu tenho, né, trazido de uma forma mais intensa, e às vezes as pessoas falam, não, mas tem que chegar ao primeiro lugar, aí a gente faz isso com estudante, e isso vai repercutir lá dentro da organização. Uhum. Eu acredito nisso também, sabe? Às vezes a Ana, que está em último, na verdade ela está costurando um negócio que dá mais trabalho para dar resultado, mas vai vir Isso, um resultado maravilhoso, né? E lá na frente ela vai chegar no primeiro lugar, né? A gente vai trabalhar no isso. de curto prazo sempre, não é? Eu É, acho e que eu esse falo assim, e às vezes até mais complicado, porque nós já temos nas organizações funções que não são ocupadas por mais de uma pessoa. Isso já gera uma certa competitividade, mas aí são funções que a gente não tem como fazer diferente. Uhum. E por que não trabalhar a equipe, né? exato, né? Então, assim, tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a multinacional entende que ela contratou o quê? Um par de mãos, uns pés, um cérebro, né? Uhum. Isolar as partes, né? É uma lógica de isolamento, né? Só que aqui na nossa filial de São Bernardo veio a pessoa inteira, trouxe uma história, trouxe um contexto, trouxe relacionamentos, trouxe os vizinhos, trouxe emoções, valores, não é? Trouxe um ser humano completo. E aí, gente, se a gente não tiver um modelo de gestão que lide com uma pessoa inteira, o modelo quebra, né? Então, Verdade. eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente sistematizar um pouco o manual da multinacional e a realidade brasileira, não é? Deixa eu só Nós comentar uma falamos, coisinha, Laura. claro, A Luana colocou aqui, ó, me parece que ainda acontece muito, não levando em consideração as situações individuais, apenas o resultado que tem nesse momento, né? sim, essa questão do curto prazo, eu não estou falando que a gente vai largar as métricas e não vai cobrar nada, não é isso. O que eu estou falando é que a gente tem que trazer a nossa realidade, a nossa cultura para dentro também, não é? Olhando a pessoa como um todo, né? Então, é olhar os relacionamentos, a confiança e o afeto. Há também as métricas, mas a gente tem que trazer essa questão relacional, né? Será que essa comunicação agressiva, direta, só focada no erro é melhor? Será que a gente não pode trazer uma comunicação mais diplomática, mais focada no vínculo, mais indireta, para tirar o melhor daquela pessoa? Não é? E até a questão da própria identidade, né? Será que a gente funciona nessa história? Eu sou meu cargo, eu sou meu resultado? Ou será que a gente não está mais dentro de uma comunidade aqui? Né? Então, é um pouco dessa questão da nossa cultura versus o viés do manual da multinacional, esse modelo newtoniano aí de visão de contexto, né? E aí, gente, eu fiz até um resumo aqui. Eu botei uma pessoa com uma roupa de turista, né? Eu pensei naquele cara que vem visitar um gringo que vem visitar o Rio de Janeiro, ele bota uma camisa dessas florida. Vou fazer pesquisa, o que que ele pensa? Vou encaixar essa realidade, aquilo que eu estou vendo, na minha teoria universal. Não, eu trouxe aqui a minha teoria, o RBV, o CBV, o IBV, e vou encaixar essa realidade brasileira dentro da minha teoria, né? Modelo Harvard, não é? O peixe vai colonizar o aquário, né? Então, e tem muito isso, gente. Às vezes o pesquisador vem lá da Europa, lá dos Estados Unidos, estudar o Brasil, estudar a gente, e aí ele olha para o ambulante, né, para o vendedor ali e fala assim: poxa vida, ele faz fiado, isso está errado. Isso aí não está seguindo o modelo Harvard, né? E isso é o quê? Impor a água deles.
sem perceber que a nossa água aqui no sul é diferente, não é? A gente não está trabalhando dentro das regras deles, a gente está trabalhando dentro da nossa realidade. Então, o que vocês acham? Às vezes essas teorias se encaixam perfeitinhas aí na nossa realidade? O que vocês acham? Eu acho, Laura, que não. Deixa eu ler um pouquinho aqui para ti, o que que o pessoal tá colocando aqui no chat também, né? A Ieda botou. Perfeito, é muito importante enxergar a singularidade de cada profissional e horizontalizar as relações, promovendo um ambiente colaborativo. Essa reflexão mostra que empresas não podem importar modelos de gestão ignorando o nosso contexto cultural. No Brasil, confiança, vínculos e pertencimento influenciam comunicação, cooperação e resultados. Isso foi o Lucial que colocou. Por isso, métricas e práticas transacionais podem perder efetividade quando aplicadas sem mediação cultural. Quase nunca, daí a Luana diz, quase nunca as teorias se encaixam. E eu queria só fazer um comentário, Laura. Um dia eu estava num evento aqui em Porto Alegre com um CEO da IBM e alguém perguntou para ele, qual foi a maior mancada que tu já deu, né? Ele já tinha trabalhado, sei lá, em mais de 100 países, né? Qual foi a maior mancada que tu deu? Isso há muitos anos, né? Daí ele disse assim, quando eu trabalhava na China, a minha secretária ficou grávida com a pergunta, quando alguém te diz que tá grávida, qual é o sexo? E daí, tipo assim, uma pergunta para nós super recorrente, né? E ele totalmente fora do contexto fez essa pergunta e a mulher quase bateu nele, porque naquela época na China não podia se saber o sexo das crianças. Lembra quando eles podiam ter um filho só e eles desejavam, né, na maioria que fosse meninos, porque são os meninos que cuidam dos pais depois, né? Mas ele disse assim, foi uma coisa bizarra, porque é algo que tu nunca imagina, né? Assim, uma pergunta tão óbvia pra gente, né? Então, o quanto, às vezes, essa coisa do contexto, a gente entender, né, como é que é esse lugar, né, faz toda a diferença. Uma coisa que a gente escuta muito na área da saúde, por vezes, é que às vezes as comunidades e os lugares onde as pessoas vão fazer pesquisa, tanto da área da gestão quanto da área da saúde, né? Eles dizem assim, as pessoas vêm aqui e acham que estão indo no zoológico. Isso é horrível, porque na verdade as pessoas não se aproximam daquele lugar, não conhecem aquilo e faz uma inferência do tipo que tu disseste, né? Por que que ele vem de fiado? Por que que ele faz isso, né? Porque... Exato, e não olha a realidade, né, como ela acontece. Exatamente. É isso mesmo. Mas, gente, assim, eu não estou falando que as teorias a gente tem que jogar no lixo, não é isso, né? Customizar. É isso mesmo. Porque tem esse perigo, né, do pesquisador daqui falar isso, ó, tudo que vem de fora é ruim, não dá para entender, nossa realidade é incompreensível, né? Então, assim, a Uhum. gente pode, tudo bem, a gente não pode também ser arrogante de achar, falar que nada presta, né? Uhum. A gente precisa realmente aproveitar as ferramentas boas que vêm, a gente precisa aproveitar os modelos interessantes que vêm, mas com uma reflexão, com uma Uhum. contextualização, né? Perfeito. Trazer para o nosso contexto de uma forma bastante reflexiva, porque, gente, nosso contexto ele é um contexto desafiador, não é Muito. verdade? Eu Uhum. trouxe aqui alguns exemplos. Vocês ouviram essa frase? Agora a NASA vem, né? Agora, nossa. Para NASA Já. vem, né? É Porque o muito pessoal faz bom. tudo, né? Eu achei aqui na internet a pizza de almôndega, né? Achei essa frase aqui, o pessoal fala, o Brasil tem que ser estudado. Quem já não ouviu isso, né? Cara, uma cadeira de rodas da cadeira lá da praça, não é? Então, assim, o Brasil tem particularidades e a gente abusa até, né? Com a pizza de almôndega eu achei isso um abuso, né? Para o pessoal italiano, eles devem olhar e falar: esse pessoal tá doido demais, né? Mas é isso, né? Por um lado, a gente não pode falar assim, nenhuma teoria presta, mas por outro lado, a gente não pode falar, ó, vai chegar tudo pronto, pacote fechado, a gente só vai aplicar aqui, né? Então a gente precisa trazer o meio termo, porque a gente tem nossas coisinhas também aí, que estão aí para desafiar realmente essa lógica tradicional, né, que a gente tem, né? Ô, Laura, Então, posso ler algumas contribuições que entraram aqui no chat, bem interessante? opa!
O Luciel trouxe, né? Estamos formando gestores para aplicar ferramentas ou para interpretar realidades. Em É, empresas internacionalizadas, o administrador deve atuar como tradutor entre a lógica global da multinacional e a inteligência local das relações, exatamente no ponto em que padronização e adaptação precisam conviver. Aí a Sani trouxe discussão de alto nível que gera resultados reais. Falta muito desse tipo de reflexão dentro da universidade, focada demais só na pesquisa científica, sem foco em melhoria imediata da vida organizacional. Parabéns, Angrade, pela escolha. Obrigada, professora Maria Laura. Depois o Dinaldo. Estou como professor do PPAD, Universidade do Amazônia, na UNAMA. No programa estamos tentando desenvolver frameworks mais próximos das nossas realidades amazônicas, como, por exemplo, a geração de valor em cadeias de açaí, Tucumã, etc. E a Luana colocou: precisamos olhar a teoria e o que acontece na realidade. É o caminho mais sensato. E a Silvana: entendo que devemos considerar o contexto cultural e situação de cada organização e comunidade. As teorias são fundamentais e necessitam ser aplicadas considerando o meio. Devemos buscar compreender a realidade organizacional e a cultural. isso mesmo, né? Isso mesmo. A gente precisa levar em conta o aspecto social, cultural e a nossa realidade realmente, né? Aí, gente, olha só, quero fazer uma provocação para vocês. Olha um negócio que aconteceu. Mas primeiro eu vou trazer essa definição de contexto, né? Contexto, eu trouxe uma definição bem simples, que é o quê? Como as condições espaço-temporais que cercam influenciam o fenômeno, né? Então, são essas condições, é a floresta, né? O que está cercando, influenciando o fenômeno que eu estou estudando? Aí, para a gente pensar nisso, trouxe aqui um caso que está acontecendo agora. Vocês viram sobre o furto de figurinhas da Copa? O que aconteceu? A Coca-Cola botou dentro dos rótulos uma figurinha da Copa, colocou dentro do álbum uma seção Coca-Cola ali, onde vão essas figurinhas, e aí está sumindo tudo que é rótulo nos mercados. Vocês viram isso aí, pessoal? Não cheguei a ver isso, não, não sabia que eu tinha. Que loucura. Aconteceu isso. Eu queria discutir com vocês assim, poxa, o que aconteceu? Será que a empresa errou de colocar o rótulo na figurinha? Figurinha no rótulo, desculpa. O que aconteceu, hein? Porque aí, assim, lógico, se você tira o rótulo, você está tirando o código de barras, aí você não consegue vender mais aquela coca. Então, a empresa, né, está recolhendo as garrafinhas, né, e assumindo prejuízo por esse furto das figurinhas da Copa. E aí, pessoal, como que foi levado em consideração o contexto antes de fazer essa ação aí da Coca-Cola? O que vocês acham? Será que dava para pensar que esse rótulo ia sumir? Que o pessoal ia querer roubar o rótulo para pegar a figurinha? O que vocês acham? Eu acho que sim, Laura. Acho que eles foram ingênuos. Não é? Poxa vida. E aí eu pergunto, será que só aqui que assumir esse rótulo? O que vocês acham? Acho que não. Acho que outros lugares também. Será que em outros lugares também não ia assumir esse rótulo? Com Né? certeza. Porque eu não quero também fazer que nós somos as piores pessoas do mundo, não é isso. O que eu quero trazer, gente, é que a gente levar em conta o ser humano, né? Hum, O ser humano, ele quer preencher o álbum de figurinhas, não é? Ainda com mais aqui certeza. que essa loucura toda. Não sei como tá aí, mas aqui em casa eu não aguento mais esse negócio de gastar dinheiro com figurinha. Aqui tá igual. Então, o pessoal vai lá, pega o rótulo, eu tenho esse dano e aí, né? Eu falei assim, João, gente, assim, essa questão do contexto, ela não é só científica, ela acontece realmente na prática da vida das empresas, né? Hum. Trazer mais outro caso aí que está rolando nesse tempo de Copa. Olha essa notícia, isso aqui, gente, eu recortei lá do UOL. Hoje tem jogo do Brasil, as empresas são obrigadas a liberar mais cedo? E aí? Libera ou não libera para ver o jogo?
Eita. Que Obrigada, fala, obrigada. Acho que não é, né, Laura? Mas aí fica, todo mundo fica meio subentendido ali, né? o que vai sair de trabalho no horário do jogo? Vocês têm ideia? A gente não cancela a aula também? É que agora não tem mais aula, pelo menos aqui na frente já acabou, né? Mas dava para dar aula em dia de jogo? Dá para trabalhar em dia de jogo? Uhum. Percebe como a questão do ambiente, a nossa cultura também influencia? Vocês não vão achar isso em nenhum manual, né? Sabe que eu tive uma vez, na época que eu fui trainee, quando me formei logo eu fui trabalhar na empresa, e aí eu tive um chefe que era argentino, e aí ele estava inconformado de ninguém trabalhar no carnaval. Porque ele falava assim, carnaval não é feriado. Por que que vai todo mundo folgar? Que negócio é esse? E aí? Aí você acha que o quê, né? Ele queria obrigar todo mundo a trabalhar. Tem gente que foi, tem gente que não foi, ninguém teve coragem de descontar do funcionário e não saiu trabalho nenhum, não é verdade? Aí você obrigar o pessoal a trabalhar no carnaval é igual você obrigar o pessoal a trabalhar em dia de jogo, não vai dar certo, né? E são coisas que a gente tem que levar em consideração no nosso dia a dia das empresas. Temos que levar o contexto em consideração, né? E Verdade. aí, gente, é isso. A questão do universalismo, essa busca por leis atemporais que vão funcionar em todos os lugares, que vão gerar teorias, essas teorias vão ser simplistas e reducionistas, né? Isso aí, gente, é uma mudança, uma diferença daquilo que a gente chama de uma ciência social aplicada, que é a administração, de uma ciência pura, como é a física, por exemplo, não é? A gente traz uma questão de um pensamento científico que vem estilo newtoniano, de achar que, tipo, do mesmo jeito que a gravidade funciona, né, de achar do mesmo jeito que uma equação matemática vai funcionar, a gente não vai ter um comportamento humano que vai funcionar na Suíça e na Bahia do mesmo jeito. Em 1820, em 2026, não vai funcionar do mesmo jeito, né? Esse pensamento reducionista que a gente tem que tomar cuidado. Vocês entenderam, pessoal? É isso que a gente tem que pensar. A gente não está falando de física, não é a maçã que vai cair da árvore em todo canto. Aqui a gente tem que lidar com o ser humano e esse contexto que é econômico, cultural e social, que vai influenciar as empresas e as organizações o tempo todo. Entrou bastante coisa aqui, Laura, no Opa, chat, manda para né? mim. Do pessoal comentando ainda, né? Algumas coisas ali do caso da Coca-Cola, né? A ideia da falha do desenho promocional, né? O Luciel trouxe, né? A gestão de risco e da governança da experiência no varejo, né? A empresa criou alto valor simbólico para um item de fácil remoção, exposto em ambiente aberto e com baixo controle. Quando o incentivo ao colecionismo supera a barreira do acesso, o produto vira alvo, né? De comportamento oportunista. A Ana Luíse disse: acredito que a pergunta seja o que aconteceu nessa Copa diferente da outra. Porque na outra ela fez a mesma ação, mas com as garrafas grandes, o que mudou no contexto, né? Quando ela coloca também nas menores. E o Luciel É, disse: há também uma dimensão ética e cultural. A figurinha tem baixo valor material, mas o ato revela tolerância social com pequenos furtos, como se fossem brincadeira ou esperteza. Para a empresa, a lição é clara: promoções precisam ser pensadas considerando o comportamento real do consumidor, vulnerabilidades operacionais, perdas no varejo e mecanismo de controle que não prejudiquem a experiência de compra. E aí o Marcos disse: é a mesma situação que inventaram uma máquina para pegar ladrão. No Brasil, essa máquina desapareceu. Aí o Luciel disse: a próxima segunda-feira já vai ser meio feriado. É bem isso, né, Luciel? Com o jogo às 14. E, e a Ieda disse, né? Faltou estudar os ambientes, né? No Japão, provavelmente isso não aconteceria. Aí ela ainda trouxe: acho que não deveriam dispensar. Tem gente que curte e muitos querem seguir produzindo, né? E o Luciel trouxe: do ponto de vista da administração, o caso é exemplar. A norma formal diz uma coisa, mas a realidade cultural
pressiona a outra. O bom gestor precisa equilibrar produtividade, clima organizacional, justiça interna e continuidade da operação. Ignorar o jogo pode parecer eficiência. Tratar o dia como se nada acontecesse pode produzir queda de engajamento, absenteísmo informal e ruídos com a equipe. Aqui, administrar é interpretar o contexto e pactuar regras claras antes do problema aparecer. Acho que isso é bem importante, né, Luciana? Essa ideia de pactuar as regras antes, né? Muito bom. É bem legal, As né? Sabe, contribuições são muito boas, né, Laura? muito boas, Muito porque, bom. pessoal, isso a gente não aprende na faculdade. Eu, pelo menos, eu não me lembro de ter aprendido isso, né? A gente Também. aprende a ir by the book, a seguir realmente aquilo, não, o horário é esse, tem que ser assim. E aí, como é que a gente lida com essas questões, né? Como é que a gente lida com essas questões que vão afetar a nosso dia a dia mesmo, não é? Hum. Precisa ter uma visão de contexto. O que acontece no mundo real? Aqui, gente, eu trouxe um outro caso que foi feito que criaram um aplicativo de reforço escolar pensado no jovem que demora para chegar na escola, né? Então a ideia era que ele fica assistindo vídeos no ônibus para aprender, para reforçar aí o estudo dele. Pessoal, alguém aí pega ônibus? É desse jeito, assim, sossegado. Você pode ficar com seu celular na mão, segurando assim de boa. É isso que é um ônibus no Brasil? Só que não, né, Laura? Bem longe disso, né? A primeira orientação é nem anda com o celular na mão para ninguém te tomar, né? Esconde seu celular, o ônibus vai estar muitas vezes lotado. A gente tem a preocupação de segurança. Às vezes, pacotes de dados que eu preciso para ficar vendo vídeo é um pacote pesado, vai comer minha internet toda, não é isso? Isso. Né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma má interpretação do comportamento social, eu tenho uma perda de relevância prática e uma generalização inadequada, né? Então, se a gente pega um modelo universalista e não pensa como que é o mundo real, não vê as dificuldades, como que a gente vai aplicar na prática? Eu vou investir um dinheirão numa coisa que não funciona na verdade, na realidade, né, pessoal? E às vezes, gente, a gente aplica a régua, essa questão assim, tudo by the book, olhando a teoria simplesmente sem olhar o contexto, e a gente não entende que naquele contexto não é viável estudar no ônibus, né? Aí vem uma conclusão, o brasileiro é preguiçoso, não quer estudar. É isso, gente, que acontece. A gente vai jogar na conta da preguiça um negócio que é preguiça mesmo, ou vamos pensar nas condições reais, né? Isso aí tem muito erro, né? Às vezes o produto vira um produto fantasma, ele não serve na prática. Na teoria é perfeito, na prática ele é inútil, né? Aí vem isso, ninguém se interessa, ninguém quer estudar, mas na verdade não é isso. Na verdade o que aconteceu é que aquela cultura, aquelas condições não são adequadas para um produto naquele modelo, né? E aí, assim, não funciona. Se a gente não olhar o mundo real, os nossos modelos não vão dar certo, pessoal, né? Ignorar o contexto vai criar teorias reducionistas e a gente vai interpretar a realidade errada, né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Aqui, gente, eu trouxe um risco da descontextualização, que é olhar o leão no zoológico, né? Olhar o leão no zoológico, cadê o habitat dele, né? Se eu estudar o leão assim, ele vai ficar preguiçoso, ele vai querer dormir o dia inteiro, ele é pacífico. Poxa, o leão está errado. Eu vou lá para o ambiente real, o leão me morde, né? No zoológico ele está tranquilo, de boa. Poxa vida, também ele tem comida à vontade no zoológico, ele tem um tratador que vai lá e penteia o cabelo dele, não é? A gente tem que tomar muito cuidado em isolar as coisas para analisar e perder a riqueza do ambiente, né? Estudar pessoas numa jaula conceitual vai trazer resultados errados. E a gente precisa entender a lei da selva na vida real, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque isso é muito arriscado.
E aqui eu vou falar de alguns riscos que essa descontextualização pode trazer para a gente da administração, né? Aqui, o primeiro é a má interpretação de comportamentos sociais, que é julgar com a régua errada. Poxa vida, esse comerciante ele vende fiado lá no mercadinho do bairro. Aí vem a empresa, né? Cria um software de crédito maravilhoso e não leva em conta isso. Para o software, o comerciante está errado, ele mistura o dinheiro dele, do caixa da empresa, né? Paga a conta de luz pessoal dele com o dinheiro do caixa. O sistema dá zero para ele, né? Fala que ele é um comerciante responsável, de alto risco. Poxa vida, o que aconteceu aqui? Né? O meu pesquisador, ele leu o ambiente errado, né? O comerciante, se ele não vender fiado para o vizinho, está desempregado, ele vai perder o cliente para sempre. Poxa vida, aquele vizinho mora lá naquele bairro há 10 anos, se conhecem, todo dia passa lá no mercadinho, e eu não vou confiar que esse mês ele não vai me pagar depois, né? Gente, isso é uma dinâmica de uma economia de subsistência, não um comportamento errado, né? Agora, adianta eu fazer meu software de crédito com uma visão de Faria Lima e querer que ele se aplique na realidade do Brasil real, ali dentro, né, no nosso interior? Vocês percebem? Então, esse risco da descontextualização é o primeiro, que é interpretar mal os comportamentos sociais e julgar com a régua errada. Então, aqui eu trouxe até o esqueminha. Olhar para o comportamento local sem olhar o contexto, eu vou classificar esse comportamento como errado, né? Esse algoritmo vai ver que isso aí é uma coisa irresponsável de alto risco, mas na verdade isso é uma estratégia de sobrevivência comunitária, é uma estratégia de fidelização do cliente, né? Então aqui, segunda coisa, segundo risco, né, dessa descontextualização, eu posso perder a minha relevância prática. Eu fico com uma teoria perfeita de utilidade zero, né? Gente, que adianta, né? Eu faço um aplicativo super avançado com inteligência artificial. Nossa, vai usar um monte de pacote de dados e eu preciso de um iPhone última geração para rodar. Na prática, é isso que as pessoas usam, né? Eu lanço meu produto na comunidade, ninguém usa. Por quê? Porque vai travar no celular, ocupa muito espaço, vai comer minha internet, né? O pessoal está com um celular antigo com pouca memória e aí não funciona o aplicativo. A confiança se baseia naquele aperto de mão, anoto no caderninho, né? E não dá para eu ficar lendo um PDF de 40 páginas para eu fazer a gestão do negócio, né? Então, assim, qual é o nosso risco? Fazer uma ferramenta linda na teoria, linda no papel, linda no laboratório, mas na prática aquilo é inútil, porque não tem conexão com a infraestrutura social, não tem conexão com a realidade local, e isso não tem valor, né? Porque na prática aquilo não funciona. Cláudia, tem aí algum comentário? Eu queria fazer um comentário, né, de uma experiência aqui da universidade. A gente tem uma disciplina no curso de administração que é projeto social. Então, os alunos vão, a gente seleciona uma ONG ou mais, dependendo do tamanho dos grupos, e a gente vai para a organização para desenvolver né, alguma parte, assim, alguma área da administração que a gente acha importante e que eles também considerem relevante, né? Aí eu fui com um grupo de alunos para uma organização de terceiro setor, de um grupo de mulheres, todas com vulnerabilidade social, né, de uma comunidade bem carente, e elas fazem o sabão a partir do óleo de cozinha. E os alunos, né, adoraram, chegaram lá no primeiro dia, literalmente botaram a mão na massa, foram fazer sabão junto com as meninas, entender o processo, né, e várias coisas. E é um grupo muito querido, assim. Elas estão junto há muito tempo. E aí eles pensaram, prof, vamos fazer um plano de negócio. Elas estão próximo a um lugar aqui, que é bem, que tem um santuário, né? Então, para além de fazer o sabão, elas poderiam fazer velas, né? E cheio de criatividade, cheio de coisa.
Aí a primeira, Laura, que a gente tomou foi um dos alunos, né? O pai dele é dono de uma empresa de EPIs. Então ele pensou, eu vou pedir pro meu pai para doar para as meninas, porque elas estavam assim, de chinelo de dedo, de saia, né, de manga curta. Eles vou pedir pro meu pai doar os EPIs, as botinas, as calças, né, para elas trabalharem, portanto, trabalhando com soda, trabalharem com um pouco mais de segurança. E foi, pediu o tamanho das meninas todas, trouxe tudo, né? Entregou. Aí um outro dia a gente chegou lá e ele perguntou pra mim, prof, por que será que a fulana não tá usando? E ela usava uma saia bem comprida. Eu disse, porque a gente esqueceu de uma coisa importante do contexto. Será que a religião dela permite que ela use calça? Uhum. E aí eu disse pra ele, então isso a gente não se deu conta, porque a gente só pensou em ajudar e levar as coisas, né? Tá, daí já Isso. entendemos ali que a gente tinha que conhecer mais para, porque às vezes a nossa solução não é a solução para aquela pessoa. Aí, gente, eles fizeram um plano de negócios maravilhosos, com um monte de coisa, com todas as etapas, assim. E chegaram, Laura, para fazer a apresentação. Levamos as meninas todas para o teatro lá da universidade, com café, com tudo, tudo maravilhoso. Apresentam, as meninas tiravam mais ou menos, em média, R$ 250 por mês cada uma, tá? 5 meninas. E aí, no plano deles era, no primeiro ano passa para 500 e assim aumentando, né? Botando outros produtos, melhorando a coleta também, porque hoje o próprio óleo, né? Esse óleo que a gente usa em casa, muitas vezes ele é desviado, né? Tem todo um outro grupo que atua no paralelo aí. Então, assim, tem cada coisa que a gente nem imagina. Aí eles terminam de apresentar e elas, um amor, parabenizaram, amaram e tarará. Aí uma levanta a mão e diz assim pra eles: Mas quem sabe, ao invés da gente ser cinco, ganhando R$ 500 por mês, a gente pode chamar outras cinco colegas lá da comunidade para também ganharem 250. Gente, foi muito surreal. A cara dos alunos foi muito assim, ó. E aí eles dizem, mas como que tu ganha 250 e ainda pensa que tu pode ganhar mais e quer dividir com alguém? Eu disse, essa é uma outra lógica, é a lógica da economia solidária, então, e isso acho que é interessante, né? Porque eles entenderem esse contexto e essas realidades que às vezes não é a realidade de uma empresa multinacional, ou enfim, de outros tipos de negócio, né? Então, acho que isso, né, Laura, é algo importante também, às vezes, para o aluno entendendo, né, esses contextos do indivíduo, daquela realidade, daquela lógica de trabalho, né? Então, assim, sempre são experiências muito ricas, né? Gente, exato, não, exato. A gente tem que olhar a realidade. E vocês sabem que isso não está distante das empresas, né? A L'Oréal, quantos anos ela não ficou fazendo aquela propaganda no Brasil com as modelos internacionais, que a boca não batia com a linguagem, que era uma loira, não tem nada a ver com a gente. Gente, aí eles colocaram a propaganda da tinta de cabelo, a Ivete. Aí a venda aumentou 30%. Porque a Ivete é uma mulher brasileira que falava em português, que a gente conhece, se identifica, tem admiração, né? Verdade. Adianta botar a Uber Model, a Supermodel lá que ninguém conhece, ou botar alguém assim que está próximo, que a gente admira e conhece, né? Então, assim, não adianta fazer algo na teoria perfeito e a utilidade ser zero, né? A gente precisa fazer coisas que realmente vão dar certo, né? E o último risco que eu queria trazer é fazer uma generalização inadequada, né? Eu faço meu aplicativo, os alunos não usam. Aí eu vou falar assim, a população de alunos dessa região não quer estudar. Tá certa a minha generalização? Ou esse software aí que eu fiz para o pessoal do mercadinho, eu falo, olha, essa população é resistente à inovação tecnológica, é isso? Será que eu não estou levando um erro meu do design do produto e falando que a culpa é do outro, que a culpa é da população, é do estudante, não é? Então, assim, cuidado, né? Isso tem demais nas empresas. Aí Uhum. faço uma generalização, tiro a responsabilidade do gestor e sigo para outro projeto, em vez de realmente tentar entender o que se passa e tentar ajudar aquela população de uma forma mais relevante, né? Aqui, gente, eu trouxe os três riscos, né? Primeiro risco é a má interpretação, né? Às vezes o pesquisador vê que o sujeito é irracional, é atrasado,
E, na verdade, ele está usando outra lógica, né? Que nem a Cláudia falou, a lógica social, a lógica comunitária. É Uhum. uma lógica que é desconhecida, mas a gente precisa aprender, né? Segundo risco, perda de relevância. A minha teoria, gente, essa minha teoria veio de Harvard, veio dos Estados Unidos, ela é perfeita, universal. Poxa vida, ela está servindo para resolver um problema real, né? Ela precisa ser uma teoria útil, não só bonita, né? Uhum. E o terceiro risco de generalização, né? Esse grupo é sempre assim, né? Poxa vida, não. Esse grupo reagiu assim nessas condições devido a essa situação, né? Vamos Uhum. entender a situação, né? Gente, uma teoria que explica tudo, ela no fundo não explica nada, né? A gente É. precisa trazer a régua para a nossa realidade, né? Se a régua não funciona, o problema está na régua, não é na realidade. A realidade ela é primordial, ela é primoriosa, né? É ela que vai falar o que que funciona, o que que não funciona, né? Aí, gente, vem o teorizing universalista, né? Que é o pensamento que a gente aprende, que é o quê? Aí eu pego 15 mil empresas, pego Big Data, analiso na estatística, né? Faço aquela coisa e vem uma lei universal. Se X, então Y, né? E aí, gente, é assim? Não. A gente precisa entender que a gente não está falando de um exame de sangue, né? No exame de sangue é isso, eu tiro uma amostrinha e eu generalizo. Então, eu falo, todo o sangue do corpo representa exatamente a mesma coisa que essa minha amostrinha. Na população de pessoas, às vezes isso não se mantém. As coisas não são assim, né? Ah, eu faço ajo com um banco de dados, tiro uma amostra. Aí o pessoal ainda fala, contra fatos não há argumentos. Mas, poxa vida, esses são fatos mesmo, né? Tem que tomar cuidado, né? Eu passo uma estatística, faço uma descrição, uma generalização estatística, falo que está tudo regular, tudo é igual. É isso mesmo, gente? A gente está vivendo hoje numa situação em que as empresas estão fazendo isso. Esses dias eu fui no Delboni, que é um laboratório aqui que é conhecido aqui localmente, fazer um exame de sangue. Vocês já viram, gente, como tá? Você chega lá, você tem que fazer um check-in no celular, aí você tira a foto de um QR Code, aí já abre uma tela e você tem que sair preenchendo aquilo. Eu tenho que pôr óculos para preencher aquilo. E as pessoas de mais idade, como que vão fazer? Né? Eu estou fazendo um sistema para ser democrático e inclusivo, ou estou excluindo ali todo mundo que é mais idoso, que tem que preencher 20 mil informações ali naquele cadastro? Aí eu falo, não, não, isso vai ser agilidade, vai dar mais facilidade, vai te ajudar. Mas está ajudando quem? Né? Por isso que a gente tem que pensar que, para quem que a gente está fazendo negócios, para quem que a gente está fazendo ciência. E aí, gente, vem o teorizing contextualizado, né? Que o contexto não é só uma descrição, ele é um material explicativo, né? Eu tenho que entender o meu contexto. Se eu analisar duas fábricas idênticas de uma mesma montadora, mesmo sistema, metas agressivas, bônus, lá nos Estados Unidos pode funcionar, isso é adequado à cultura deles. Aqui no Brasil, se eu venho e faço isso, eu posso ter uma greve, eu posso ter uma queda de produtividade, né? Aí eu vou tratar o Brasil como uma anomalia estatística, né? Mas na verdade não. No contexto de São Bernardo, né, tem o sindicalismo, né, a meta agressiva individual, essa questão assim de produtividade pura e simples não funciona. Eu tenho que lidar com os trabalhadores como uma comunidade, no sentido de dividir o coletivo, não sobrecarregar o operário, né? Esse bônus financeiro tem que ser pensado junto com a parte social no chão de fábrica. Aí, gente, a conclusão é que o contexto histórico e cultural tem que ser levado em conta e não somente chamar aquilo de erro estatístico, porque as pessoas não são estatísticas, as pessoas são pessoas que têm que ser levadas em consideração. Então, gente, aqui está um alerta. Será que o contexto é ruído ou cenário de fundo, ou ele realmente é material explicativo que vai fazer parte da nossa pesquisa, que vai fazer parte da nossa ciência, né? O objetivo é uma lei geral, se A, então B,
ou entender o caso de forma global. Como e por que isso aconteceu, né? Eu estou provocando vocês para a gente pensar além da modelagem estatística e tentar explicar os mecanismos causais situados ao contexto, que tem um poder explicativo muito maior, né? E aí a gente olha para a empresa com esse conceito de enraizamento, né, que a gente chama de embeddedness. Como as ações são moldadas por estruturas institucionais e sociais, né? No fundo, a gente vê as folhas e os frutos, né? As ações da empresa. O que que a gente vê? Só que a gente, por baixo, tem as estruturas sociais, que é o contexto local, cultural. É por isso que em dias de jogo tem que dispensar os funcionários, não é? A gente tem que levar em conta isso, né? E isso vai ser muito bom, porque no dia seguinte as pessoas vêm motivadas a trabalhar. Se você faz um contrário, né, não dispensa ninguém. O que que eu vou ter? Uma pessoal de bico o tempo inteiro e nunca vão esquecer que não puderam ver aquele jogo, né? Então a gente precisa pensar que eu tenho que fazer, né, também uma busca pela lógica do mecanismo, né? E é por isso que eu falo, isso aqui não é só a ciência do pesquisador e o artigo. Isso aqui, gente, é a prática da gestão da empresa também. Se você não leva isso em conta, a gente vai naufragar, né? E a gente tem que entender onde que o navio está rachado. Não sei se tem alguma coisa aí, Cláudia, algum comentário. Tem sim. Deixa eu ler aqui para ti. Importante, a Silvana colocou, né? Importante contextualizar e verificar a necessidade de cada usuário. A Ieda colocou: Eu amo ouvir as reflexões da professora Laura, sempre fabulosa nas suas considerações. Infelizmente preciso sair para trabalhar. Que bom, Ieda, que tu conseguiu ficar um pouco. Gratidão imensa, parabenizo a professora Maria Laura e a Angrade por esse evento maravilhoso. Bom dia a todos. Obrigada, Ieda. O Luciel trouxe: A discussão é muito rica e provocadora, sobretudo por mostrar que o contexto não é um detalhe periférico, mas uma dimensão central para compreender organizações práticas de gestão e produção científica. A relação entre cultura, trabalho, futebol, normas formais e comportamentos cotidianos ajuda a mostrar como a administração precisa olhar para a realidade concreta e não apenas aplicar modelos importados de forma mecânica. Creio que esse debate renderia um excelente artigo, especialmente se articulasse contexto brasileiro, gestão organizacional e pesquisa aplicada, mostrando como fenômenos aparentemente simples revelam questões profundas sobre cultura, trabalho, liderança e tomada de decisão. Fantástico. E Laura, eu queria compartilhar com vocês uma. E vai bem ao encontro da história do jogo, tá? Para vocês me ajudarem a pensar. Bom, tem o jogo segunda-feira, as aulas aqui ainda não terminaram, e eu aqui na universidade, eu atuo na administração, mas eu coordeno o curso de medicina. Aí, quando chegou agora na semana, quinta-feira, um professor me disse, e imagina que assim, são 20, 30 ambulatórios funcionando na segunda-feira de tarde. E aí, com aluno e professor, né? E aí o professor me disse qual a orientação da universidade. Aí eu disse, olha, a orientação da universidade é bom senso. E aí eu disse para o professor, eu disse, ó, a tentação sempre é de liberar todo mundo, né? Só que por outro lado eu fico pensando naquele paciente que está há 6 meses ou há um ano esperando essa consulta. Eu gostaria que tu me ajudasse a pensar, né? Larguei para ele de volta se vai estar certo. Daqui a pouco a gente deixar uma televisão no espaço, vocês poderem. Pode acontecer, né? Não tenho dúvida que pode acontecer, de algum paciente não ir. Mas por outro lado, eu fico pensando, gente, que decisão difícil, né? Então eu tive que jogar para eles no final. Todos vão E, de- manter a atividade, né? Mas olha que é o contexto, né? Que é o que a gente está dizendo. É diferente, né? e é diferente também eles decidirem chegarem nessa conclusão do que você impor, né? Com certeza. Com certeza é.
Mas porque às vezes a gente olha, né, e pensa só numa lógica geral, né? E tem a especificidade de cada área, né? A especificidade de cada área. Ao mesmo tempo, isso para um escritório de vendas, imagina, o que que vai vender durante o jogo? Vamos fechar que dá certo, né? Então, tudo se aplica, tem que olhar o contexto mesmo, né? Aí, gente, eu trouxe mais um exemplo para vocês. Isso aqui foi um caso real da década de 90, que uma multinacional ela trouxe uma fórmula nova de sabão em pó, super concentrada, com pouquíssima espuma, baseada no modelo europeu e norte-americano. Deu tudo errado aqui. Por quê? Porque lá na máquina automática, pouca espuma é alta tecnologia. Aqui no Brasil, que tem muita gente ainda usando tanque, a gente vê muita espuma, é limpeza e rendimento, né? Então, por que que o produto deu errado? Ficou na prateleira? Porque não pensaram que aqui a gente quer ver espuma na hora de lavar roupa, porque para a gente isso é limpeza, né? E isso é um erro que as multinacionais cometem o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Né? Então, assim, isso aqui não é conversa só de pesquisador, é conversa para todo mundo. E até por quê? Porque isso, gente, está acontecendo cada vez mais. Aqui a gente está vivendo, gente, uma época fabulosa assim, de uma mudança mundial, né? A gente vê que economias como a chinesa estão cada vez mais importantes, né? E que tem uma cultura, um contexto, uma realidade muito diferente. É China, é México, é Índia, tudo isso está surgindo e está emergindo hoje. E aí a gente vê que os modelos tradicionais têm que ser repensados. Olha essa notícia, né? Fala assim que a previsão é que os 7 maiores mercados emergentes contribuam com cerca de 40% do crescimento econômico global na próxima década. Só a China é 25% da produção mundial, né? Essas economias tão mais maduras, né, vão crescer um pouco menos, mas de forma mais estável, e os seguros dos mercados emergentes vão dobrar nos próximos 10 anos. E a Ásia vai aumentar 3 vezes mais rápido do que a média mundial. Então, gente, a gente está num mundo em que não é só Brasil, é mercados emergentes. E essas teorias que a gente tem prontas dos mercados tradicionais, elas estão ficando curtas, né? Por quê? Aqui eu trouxe um exemplo da questão dos seguros, né? A gente, às vezes, no mercado emergente, a gente tem falhas porque a gente tem a parte jurídica complicada, diferente, falta de dados, a gente não tem aqueles bancos de dados perfeitos, e a parte logística é muito diferente, né? A nossa infraestrutura é outra, né? Gente, vocês acham que dá para a gente pensar em entrega por drone aqui no Brasil, com esse monte de fio elétrico que a gente tem na rua? Quanto de drone que não vai enroscar e vai deixar cair internet, cair luz, cair tudo, não é? A gente tem um contexto Verdade. marcado por um monte de coisa. É volatilidade política, incerteza jurídica, falta de dados, né? A gente tem áreas de risco, a gente tem lugar que não dá para passar, não é verdade? GPS roubado, falhando, não é? Rua sem CEP. Então a gente tem que pensar, é assim, na importação do modelo, vou trazer meu software de logística que funciona maravilhosamente bem na Europa, vai funcionar aqui? Será que a gente é assim? Isso é um alerta para o gestor. Tudo que vem de fora a gente precisa olhe com base no nosso contexto, né? Por quê? Porque as teorias foram feitas por um laboratório estável, que só existe na Europa e na América do Norte. Gente, no Brasil, essa receita de bolo ela é um pouquinho mais complicada. A gente precisa olhar para o todo e aí a gente vai conseguir ver se aquilo vai funcionar. Será que se eu botar uma Ferrari nas ruas aqui, na nossa rua toda esburacada, ela vai rodar perfeitamente bem? Tem que pensar, porque as coisas não são assim. Aí, gente, outro motivo da velha ciência falhar são os grandes desafios globais, que a gente chama de Grand Challenge. Vocês já ouviram falar disso? Primeiro é a mudança climática e as desigualdades que vêm disso, né? A gente está vivendo com esses grandes desafios globais que eles estão exigindo um olhar sistêmico, né? Que é um olhar para o todo.
Olha só, eu coloquei aqui uma visão que eu saio do global, que eu tenho acordos globais sendo feitos, a ONU, questões de migrações e a crise do clima. Isso vai se transformar no nível meso, que é o nível organizacional. Então, eu tenho multinacionais tendo que rever estratégias, né? E mudanças tecnológicas. Gente, olha o carro elétrico aí, não é verdade? Poxa vida, o que acontece com o mecânico de bairro que está 30 anos consertando o carro da Volkswagen? Será que ele está preparado para fazer essa manutenção no carro elétrico? Por que eu estou falando isso? Porque essas coisas têm impacto real na vida das pessoas, né? Poxa vida, essa mudança toda, eu estou pensando no carro elétrico por causa do clima, porque eu não posso mais poluir, tudo bem. Mas eu estou preparando o meu trabalhador para essa transição para o carro elétrico, ou vou ter desemprego em massa, ou vou ter um carro que ninguém conserta. Como é que eu faço? Cadê minha infraestrutura local, né? Então a gente tem que pensar, gente, olhando para o novo. Hoje em dia, a gente não dá para a gente ter foco só no lucro e olhar o problema como uma coisa isolada. Tem que se enxergar as conexões de lucro com clima e sociedade. Entender que respostas não são mais definitivas, né? Nosso ambiente muda o tempo todo. E um olhar globalizado, né? Olhar o mundo, a empresa e a pessoa, e não somente a empresa. A gente tem, gente, isso afetando também o pesquisador. Aqui eu queria contar uma coisa que acontece com o pesquisador. Hoje em dia, a gente vê, né, que o americano ele escreve um caso sobre dele e o journal aceita como uma teoria universal. Aqui no Brasil, a gente escreve um caso nosso, o journal rejeita como um estudo de caso exótico, né? Se a gente olhar para uma empresa em Curitiba, eles falam, não, isso é muito específico, isso é caso do Brasil, não interessa ao público global. Como é que o pesquisador se posiciona, hein, pessoal, nessa história de contexto? Porque a nossa vida não é fácil, né? Não existe essa neutralidade do norte. E aí a gente tem que fazer as nossas publicações, a gente tem que entrar nesse ambiente. E aí, como é que faz? Finge que o Brasil é plano, né? Vamos usar as teorias e fingir que tudo dá certo aqui? Ou será que a gente consegue trazer o nosso contexto como a nossa maior arma de originalidade? É isso que eu queria propor assim para o pesquisador emergente, né? Pesquisador que vem de um local emergente, como é o caso do Brasil. Então, a primeira estratégia que eu queria propor aqui é transformar o local em global, que é o que a gente chama de frame. Então, assim, não vender o fenômeno como uma curiosidade folclórica, mas usar o contexto como um laboratório. Então, por exemplo, eu vou fazer um estudo de caso sobre o carnê das Casas Bahia. Eu não posso vender ele assim, porque isso vira uma curiosidade folclórica. Eu tenho que trazer isso como um mecanismo de sobrevivência institucional em mercados de alta incerteza. Percebem a mudança de framing, a mudança em trazer o local para global? O problema não é o carnê das Casas Bahia. Estou vendendo isso como uma solução para contextos de alta incerteza, né? E para isso o Brasil é maravilhoso, um laboratório perfeito para a gente entender essa volatilidade. Outro exemplo, gente, eu vou estudar empreendedorismo lá, como que o pessoal lá na Rocinha gerencia o fluxo de caixa. Só que se eu fizer isso assim, eu estou fazendo um artigo turístico, né? Que é mostrando um local como uma curiosidade. Eu tenho que trazer o local com apelo global. Então, em vez de apresentar, vou fazer um modelo como empresas na favela da Rocinha gerenciam um fluxo de caixa, eu tenho que fazer assim, gente, trazer como o capital social substitui a falta de crédito formal. Vocês percebem a diferença de apresentação na solução? E aí, Cláudia, tem alguma coisa? Agora, deixa eu ver. Não, ainda agora estamos sem outras contribuições. Se alguém quiser trazer alguma contribuição.
Essa parte, gente, é um pouco assim, como que a gente traz para a nossa pesquisa, né, essa Sim. mudança aí no contexto? E o primeiro desafio é tentar ver como aquilo generaliza ou traz uma solução diferente que possa ser vista globalmente, né? E não fazer aquilo que a gente chama de artigo turístico, que serve só para conhecer uma realidade diferente, como acontece, por exemplo, na favela da Rocinha, né? Então, a gente tem esse desafio dentro da pesquisa. Segunda coisa que a gente pode fazer é coautorias estratégicas, que é o quê? Fazer parcerias com autores do Norte, né? Então, a ideia é criar uma rede de pesquisa onde o pesquisador brasileiro também colabore com pesquisadores estrangeiros, com acesso ao campo, acesso aos dados, essa sensibilidade ao contexto, e aí o parceiro internacional ajuda a alinhar o texto para o estilo de escrita que o jornal exige, né? Isso é uma estratégia bem legal, viu, pessoal, que a gente pode fazer. E também focar nos grand challenges, que são os desafios globais, porque o Norte não sabe resolver a pobreza extrema ou o desmatamento a partir daquele escritório em Londres. Precisa do pessoal na Amazônia, precisa das teorias e dados gerados aqui, olhando o contexto, artigos que conectam a realidade local com o SG, né? Isso, gente, tem portas abertas globalmente, né? Trazer uma conexão, né? Isso é muito bom, isso é muito importante. A gente tem aqui, Laura, um comentário da professora Silvana, né? Muito interessante o uso do contexto como laboratório, até considerando a criatividade e capacidade de inovação do brasileiro. Importante para podermos valorizar o contexto das organizações brasileiras, fundamental para realizar a inserção internacional. Maria Laura, você apresenta reflexão importante que pode enriquecer a pesquisa e promover a inserção internacional. É isso, porque a gente não pode ficar também fora do contexto internacional, né? A ideia é trazer nossa pesquisa para esse contexto, para que a gente possa também participar do diálogo global. Aí eu trouxe aqui um outro exemplo, gente, do conselho de administração. A teoria de governança corporativa, ela fala que o conselho de administração tem que ser independente, íntegro, para evitar fraudes. Só que no Brasil, a gente viu que a gente tem um ambiente de alta volatilidade política, vazios institucionais e a presença de membros da família e de conexões políticas locais no conselho, essa presença protege a firma melhor do que um conselho totalmente independente. Então, a gente vê que aquela teoria tradicional tem uma limitação. Ela só funciona em ambientes de alta maturidade institucional, né? Então, o que a gente precisa mostrar na pesquisa? Que no ambiente institucional brasileiro, ele é um laboratório para testar o limite da teoria. E essa teoria tem esse limite. Quando eu tenho um ambiente com muita volatilidade, a conexão política e a presença da família, ela fortalece a firma em vez de enfraquecer, né? E isso aí desafia a teoria tradicional e contribui com uma nova realidade. Eu acho isso muito importante para o pesquisador contextualizado. Para isso, pessoal, eu fiz um pequeno checklist, né? A gente tem que pensar, meu contexto não é cenário. Ele explica o resultado? Se eu pego, faço uma pesquisa que eu falo, olha, eu estou falando aqui da periferia de São Bernardo. Aí eu troco e falo, vou trocar São Bernardo pela periferia lá de, sei lá, Mato Grosso do Sul. Se nada mudar, meu contexto não está explicando o resultado. Então, eu tenho que trazer o contexto como parte do meu mecanismo explicativo. Percebem? Ele tem que mudar o meu resultado. Não dá para ter uma pesquisa que funcione igual em São Paulo do que em Nova York ou numa fábrica na Alemanha. Quer dizer, será que isso aí é certo? Né? Outra coisa, meu título foca no fenômeno teórico ou na geografia? Será que eu estou conseguindo usar o Brasil para desafiar as teorias cegas do Norte? E trazer sempre, pessoal, um mecanismo situado, mostrando como ou por que as coisas acontecem.
No fundo, gente, a nossa situação, o nosso contexto funciona como um teste de estresse para ver se a teoria ela suporta realmente a explicação ou se ela vai rachar, ou se ela vai dar errado, né? Aí eu vou, gente, finalizar com esse último slide, que é uma provocação aqui para os pesquisadores, né? Que eu falo assim que mais do que um campo de testes para modelos estrangeiros, o mercado emergente, como é o Brasil, ele é um ecossistema dinâmico que desafia a visão tradicional de negócios. Nosso papel é usar essa riqueza do contexto para propor novas perguntas e ferramentas que ajudem a entender a administração em sua complexidade. Né? Então, gente, vamos usar essa riqueza, essa pizza de almôndega, essa questão chama a NASA. Por quê? Porque a gente tem muita coisa, muita criatividade, muita contribuição realmente para dar aí para pesquisa em administração, né? E isso vai funcionar dentro das organizações, na empresa e também na vida do professor e do pesquisador aí que está trabalhando com a realidade brasileira. Legal, pessoal? Isso que eu queria trazer aqui, né, na, nesse bate-papo. Agora eu vou fechar esse compartilhamento para a Agora a gente te gente. vê também, né? É, Laura, exato. Ai, Suzano. Laura, muito obrigada, maravilhoso, né? Acho que foi muito rica, né? Toda a tua exposição. E a gente tem aqui na Unicinos, a gente tem um professor que ele é um colaborador aqui já há algum tempo, né? Ele é da Universidade de Poitiers, na França. E ele estuda muito a cultura brasileira. E a primeira vez que eu via alguém dizendo assim, ah, porque o professor fulano ele vai vir, ele estuda cultura, eu pensei, misericórdia, o que será que esse homem vai falar da nossa cultura, né? Eu disse, já não basta a gente pensar algumas coisas, ainda vem alguém de fora para falar, né? E é muito legal a análise dele, porque a gente tem coisas culturais muito nossas, assim, desse jeito, que tem coisas que podem não ser tão legais do jeitinho brasileiro, como a gente diz, mas que tem coisas que são sensacionais. E na conversa com ele, ele me abriu um pouco os olhos no sentido, ele disse, vocês têm uma coisa que é única no Brasil, que é, não tá bom ainda, mas pode melhorar. E ele disse, muito legal, porque vocês estão sempre nessa expectativa, né, nesse envolvimento. Ele disse, no meu país não tá bom, tá descartado. Então é interessante, às vezes, essa análise, né, de um olhar diverso do nosso para o nosso jeito brasileiro, né? Então, quando a gente pensa pizza de almôndega, o nosso Enangrade agora, no esse ano, em outubro, ele vai ser em Florianópolis, né? Aí agora, 2 semanas atrás, eu e o Anderson, a gente foi para Florianópolis para conhecer o espaço do centro de eventos, onde vai ser, ver os hotéis, começar, né, pensar toda a organização do evento. E aí, de noite, o professor nos disse: Ah, vamos com uma coisa bem típica aqui. Gente, isso bem na linguagem gaúcha, tá? Era um cacetinho, pãozinho francês, tá? Com almôndega dentro. Pensa uma coisa boa. Gente, maravilhoso. Daí eu fiquei pensando, eu nunca ia. Aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem isso. Então, quanto essa riqueza, né, esse jeito diferente, ele pode trazer também para a criatividade, para novas possibilidades, para esse olhar, né? Então, esse contexto, e nós, enquanto país, a gente é uma diversidade única, né? Tem um professor que está aqui, que ele colocou, acho que está no Sim. Amazonas, né? Eu vi um colega do Amazonas comentando, né, professor, que todo mundo fica dizendo, tem que conservar a Amazônia, tem que conservar a floresta, mas e o povo que está lá? Como é que ele vai sobreviver, né? Então é possível conservar e ao mesmo tempo as pessoas terem a sua subsistência a partir da floresta. Então são outros olhares para um contexto que a gente não está inserido e só está pensando numa bandeira que é da preservação. Então, eu fiquei, olha, muito bom, Laura, amei as provocações e a discussão também. Vou abrir aí para ver se algum dos colegas também quer comentar alguma coisa. Oi, parabéns. Gostaria só de fazer um comentário Policial. rápido.
É uma discussão super interessante. Eu acho que o mais importante aí é que a oficina trouxe uma reflexão muito pertinente sobre o papel do contexto na inserção da pesquisa. Internacionalizar a pesquisa não é só publicar em inglês. Eu acho que, antes de tudo, é compreender como é que os fenômenos locais, culturais e organizacionais podem trazer contribuição relevante para a ciência. Muito bom mesmo. Acho que isso pode gerar outras discussões, quem sabe artigos em conjunto. Parabéns, Laura. Parabéns, Cláudia. Gostei muito. Muito obrigada, Luciel. Obrigado pela tua participação, pela tua presença também. Muito legal. Eu e o Luciel estamos juntos aí na área de gestão socioambiental aí da Angrade, né? Colaborando aí com o evento também. Parabenizá-las aí pelo evento, excelente. Trouxe assim, reflexões muito importantes, né, que podem sinalizar, né, caminhos aí para o futuro. Essa questão aí da internacionalização, né, por um meio mais facilitador, e a consideração da contextualização, que é tão importante, né? Que vocês começaram lá desde o início, contextualizando primeiro o sistema nosso de valorização das pessoas nas organizações, que ela repercute, obviamente, na forma como a gente faz isso com os estudantes também. Né? Então, a gente, assim, atuando como, né, professora, consultora, gestora, então a gente vê a importância, e o que vocês trouxeram vai nos ajudar e muito, né, a levar essa mensagem para outros colegas também. Né? Porque aí a gente leva a mensagem, olha, participei lá, né, do encontro e foi interessante, que trouxe essa reflexão, a preocupação da gente poder potencializar as pessoas por meio de ações mais humanizadoras, né? Respeitando o espaço de cada um, respeitando a competência de cada um e entendendo o momento que cada um está vivendo, porque quando a gente fala assim, vai contextualizar a empresa, mas a gente precisa contextualizar o momento também do profissional, né? Então a gente precisa fazer isso de uma maneira mais efetiva. Então fiquei muito feliz em poder participar. Parabenizo mais uma vez vocês e que a gente possa ter outros momentos assim. Obrigada. Muito obrigada, professora Silvana. E, Silvana, eu fiquei provocada quando tu disse, né, nesse olhar das pessoas, né? Eu tenho uma aluna minha do mestrado, uma orientanda, e ela tá naquele, sabe aquele momento que o orientando não vai, e não vai, e te enrola, e tá aquela coisa, né? E aí eu já pensando, meu Deus, deve estar trabalhando muito, não tá conseguindo dar conta, aquela coisa arada. E aí, para a gente pensar o quanto a gente já está com um conceito estabelecido, né? Aquele preconceito já estabelecido. E aí eu um dia chamei a moça para conversar e ela me diz assim, prof, é que na verdade eu estou mudando o meu tratamento para um câncer. E eu tô muito atrapalhada com esse momento e por isso que eu não tô conseguindo me concentrar. Gente, foi, sabe quando te dá um soco, assim, literalmente, né? De tu pensar o quanto é importante esse olhar humanizado, entender a realidade do outro e para além, né, da gente ter empatia, né? Mas usar cada vez mais, né, o que Deus nos dá, que é o dois ouvidos e uma boca, né, para ver o que que aquela pessoa tem para te dizer. Então, eu fiquei, assim, bem impactada com isso, porque, né, às vezes tu tá lá tão como é que eu vou dizer assim, naquela coisa, né, de estar no automático, e tu pensa, ah, não tá produzindo porque tá trabalhando muito, porque, né, não achou o caminho, né, e não pensa, oh, por que será que tem por trás, né? Então, acho que quando tu traz a questão da humanização, acho que passa muito por isso também, né, Silvana, o quanto que a gente, enquanto professor, tem que ter essa escuta sempre, né? Oi, Isso. E a sim, gente a gente está vendo isso acontecer também com os próprios docentes, né? Quantas vezes a gente está tendo que ouvir esse docente para identificar o que está acontecendo com ele, para ajudá-lo a melhorar em sala de aula. E às vezes esse docente tem até dificuldade, como estudante, de apresentar o que realmente está vivenciando, principalmente quando é um problema de saúde. Né? A gente está vendo falar hoje muito, né? Se vê hoje muito falar em nós estamos tendo problemas de saúde organizacional.
E é fato, gente, né? Nós tivemos um adoecimento grande nas organizações e, como diz outro, nós não estamos alheios a essa realidade, e não é porque é professor que não vai acontecer com ele, não é porque é aluno que não vai acontecer com ele, né? O estudante também passa por isso. Aí é lógico que a gente tem que identificar, porque muitas das vezes ele pode fazer uso da realidade do outro para querer ter um benefício, mas são poucos que fazem isso, né? A maioria, quando a gente percebe, tem realmente ali um adoecimento, uma situação de vida diferenciada que ele não consegue caminhar. Então, eu penso que a gente tem que ter um olhar sobre isso, sim. Muito bom. Obrigada, Silvana. Vou ler aqui, Laura, dois comentários que entraram, então, do Marcos. Parabéns, Angrade, equipe organizadora, pela sugestão da palestra. Agradeço à professora doutora Maria Laura pela dinâmica e forma de nos conduzir em reflexões diversas que não são previsíveis. Aí a Alessandra disse: encontro incrível, melhor que estive aqui no café. Parabéns, Maria Laura e Cláudia. Então, muito bom. Professora Ritinha, minha amiga lá do Ceará, bom dia. É um prazer, gente, um prazer estar com vocês, trocando, dividindo aqui ideias e conhecimentos. Foi muito gostoso tudo, viu? E aí, assim, convido vocês a ficarem com o meu contato, né? Vamos estar junto aí e contem comigo se quiserem mandar e-mail, fazer alguma outra provocação, estou à vontade, viu? O professor Lucial já tinha dito ali, né? Rende publicação, rende artigo, né, Lucial? Dá para a gente pensar um monte de coisa, né? E a riqueza da gente poder olhar para o nosso contexto, né? E também, ao mesmo tempo, pensar, né? Coisas que a gente comentou aqui, só o nosso contexto já é um continente, né? Então, as próprias diferenças que a gente tem, né? Culturais, assim. E que lindo isso, eu acho sensacional, acho uma riqueza única, um patrimônio, né, que a gente tem. Queria ver se mais alguém tem algum comentário. Nos encaminhamos para o encerramento. Laura, quer trazer mais alguma outra informação? Eu só quero agradecer, né, um momento tão agradável que a gente teve hoje de manhã. Foi um prazer dividir essas reflexões com vocês. Gostei demais, né? E espero que seja bastante produtivo aí, que isso inspire vocês a pensar de uma forma mais criativa, integrada aí a pesquisa e a prática docente, né? E a gestão mesmo dentro das organizações, dentro da função aí de cada um. Pessoal, obrigada, viu? Maravilhoso. Laura, vários colegas aqui colocando, né, agradecimento a ti, a esse momento também, pelas reflexões. Pessoal, o Anderson já colocou aqui o link, né, para receber a certificação. Fica gravado, sim, depois entra lá no YouTube da Angrade. A gente fica muito feliz, Laura, um agradecimento muito especial a ti, né, e a todos que estão aqui conosco nesse sábado de manhã, para alguns com mais frio, para outros mais quentinho, mas a gente espera que a nossa discussão tenha aquecido aí o coração e a mente de todos, né, para a gente pensar nessa temática. Laura, te agradecer muito, né? Te desejar umas boas férias, que tu possa descansar, né? A gente sabe quanto é importante essa paradinha assim no meio do ano, dar uma respirada e vem de novo, né? Então, acho que foi muito bom também os colegas todos que compartilharam aqui também, né? E que discutiram a temática. Então, agradecer a todos vocês, agradecer o Anderson e a Raquel da Angrade, que estão aí também nos apoiando, né, para que esse momento também fosse possível, né, de ser realizado. Então, muito feliz com esse momento, com a participação de vocês. Um beijo bem grande, gente. Um ótimo final de semana para todos. Um beijo, Laura. Obrigada. Um bom final de semana, boas férias, tudo de Obrigado, bom. bom fim de semana. Obrigada, Bom gente. final Um de abração.